Olá, estamos chegando com o nosso programa Tempo Esportivo aqui pela TV Sete Lagoas. Final de semana chegando, Dia das Mamães, é domingo. Muita bola para rolar nesse final de semana com partidas especiais. Democrata joga no domingo de manhã contra o Valério Doce. Uma partida muito esperada por todo o Sete Lagoano. A gente na expectativa de uma grande partida do Democrata neste domingo. E também a volta do Galo para a Arena MRV. Este novo gramado sintético, muito discutido, muito falado por muitos jogadores. Uns gostam, outros não gostam, outros detonam porque acham que realmente é diferente, o jogo fica mais pesado, corre mais risco de machucar os jogadores, mas na verdade domingo é a estreia do gramado sintético da Arena MRV e o Galo vai receber aí, depois de uma derrota muito triste, muito mal explicada até o momento, né, para o Desporte Iquique na Sul-Americana. A gente vai falar sobre isso aqui também. O Álvaro vai fazer um pente fino sobre esse jogo e vem aí o Fluminense, que agora tem o técnico Renato Gaúcho no comando e é um time vencedor nesse ano de 2025. Eu disse há alguns programas atrás, cuidado com esse jogo do Fluminense, cuidado com essa sequência de jogos do Atlético. O Atlético venceu o penúltimo jogo por um placar muito curtinho, né, no Campeonato Brasileiro, e agora perde no meio de semana um jogo totalmente maluco. Nós vamos falar sobre isso aqui e falar também do jogo do Cruzeiro. Daqui a pouquinho estamos de volta aqui, logo após o intervalo. Essa não precisa ser a sua história. Acesse aa.org.br e peça ajuda. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. O
O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. A cultura pede espaço. Deixa ela passar. Nem só de comida o povo vive. É preciso respirar. É a arte que colore os espaços e que dá voz à nossa gente. Quem faz arte não cruza os braços. Arregaça as mangas e segue em frente. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tempo Esportivo. Vamos falar muito de futebol hoje, porque o final de semana está recheado, né, de jogos importantes, Campeonato Brasileiro retornando, e temos aí também um grande jogo internacional, isso mesmo, Barcelona e Real Madrid no domingo, a partir das 11h15. Esse é um jogo muito esperado por vários torcedores que gostam do futebol europeu, né? O primeiro jogo foi realmente muito bom, eu inclusive assisti também, e agora mais esse segundo jogo aí no domingo, né? É um jogo legal aí, é uma pena que vai dar mais ou menos aí no horário do jogo do Democrata, que joga também amanhã, de manhã, mas vai ter muita gente com a sua TV ligada aí, assistindo também esse jogo internacional. Vamos com o nosso programa Tempo Esportivo, com o Álvaro também participando conosco aqui, fazendo essas análises super importantes, mas eu quero começar o nosso programa falando aí sobre o que a gente realmente merece na vida, que é um bom salário, né? Um bom salário, você que realmente tem o seu emprego aí e ainda não está ganhando bem, vale a pena você investir aí na sua educação. Para isso, eu vou chamar ele, Carnot Guedes, nosso parceiro da Faculdade Avance, filiada da Uninter do Paraná, para falar com vocês sobre mais de 300 cursos disponíveis lá na Faculdade Avance para você melhorar o seu currículo. Você que não tem a sua faculdade, que não formou-se no curso superior, eu recomendo que faça. Esse hoje é um grande diferencial dos profissionais qualificados com curso superior, para que ele se alavanque da sua profissão. E aqueles que já têm o seu curso superior, que ele torne especialista e mais especialista ainda, fazendo um curso de pós-graduações. Hoje nós temos mais de 400 pós-graduações e a nossa modalidade é a distância. Você estuda e faz o seu horário que você pode se qualificar. Esta é a Universidade Uninter e Faculdade Avance de Sete Lagoas. Obrigado, Carnot Guedes, nosso grande amigo da Faculdade Avance, fica ali ao lado da rodoviária, bem próximo do centro ali, Faculdade Uninter, né? A sua faculdade número 1 com mais de 300 cursos. É só ir lá, o Carnot está pronto para te receber e toda a sua equipe. Vai lá que você precisa melhorar realmente o seu salário. Então, é isso aí, investindo no seu conhecimento. Faculdade Avance, filiada da Uninter.
Vamos falar de futebol, né? Chegando aí final de semana com uma rodada muito especial, vários jogos, e eu vou chamar ele, o Álvaro Vilaça, que não só vai falar desta rodada do final de semana, como também vai falar desse triste resultado aí do Atlético Mineiro, né? Nesse jogo aí contra o Desportes Iquique pela Sul-Americana, perdeu mais um jogo e agora não tem como ficar justificando, né? Nem o Cuca conseguiu justificar essa derrota do Atlético. Chegando para você então, Álvaro Vilaça. Um abraço para você, Volney Santiago, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui na TV Sete Lagoas. Sempre uma alegria, né? Participarmos aqui pelo canal 8 da Claro TV, Antiga Net, pelas redes sociais da TV Sete Lagoas, Facebook, YouTube, pelos nossos aplicativos também para smartphone, para Smart TV, que você pode baixar aí, né? São todos gratuitos. Mas o final de semana chega com gosto amargo para o futebol mineiro, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, já repercutimos aqui a eliminação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. O Atlético não está eliminado, mas para jogar o que jogou no Chile, nesta derrota por 3-2 para o fraquíssimo Deportes Iquique, era melhor nem estar na competição. Essa é que é a verdade. Não há defesa. O próprio técnico Cuca, e a gente vai daqui a pouco mostrar a entrevista coletiva do Cuca, o próprio Cuca falou, né? Olha, não há justificativa, não há defesa para uma derrota como essa. Um 3-2 para o lanterna do grupo na Copa Sul-Americana, também lanterna do Campeonato Chileno. Gente, esse time jogou contra o Atlético outro dia no Mineirão, 4-0 para o Atlético, um jogo praticamente em ritmo de treino. E aí, lá no Chile, no norte do Chile, lá no deserto, para que se tenha uma ideia, Iquique está a pouco mais de 400 quilômetros de São Pedro do Atacama, que é a porta de entrada do deserto do Atacama. Então, muito longe, já tem as questões de desgaste, de viagem, de clima diferente. Pode buscar todo tipo de desculpa que não vai ter como justificar essa derrota. O Atlético fez 1-0 com o Rubens, um jogo controlado, realmente um jogo estranho, um jogo tranquilo. De repente um gol até, assim, uma certa dose de sorte do time chileno. O segundo gol, uma bola desviada que traiu o Everson. O terceiro gol, um gol de cabeça de um jogador muito pequeno no meio da zaga. E como o Atlético tem tomado gols de bola aérea, né, de cruzamentos. E aí quando o Atlético assustou, já estava 3-1, foi buscar uma reação. O Bernard até fez uma partida razoável. Se tem alguma coisa que a gente pode tirar de mais ou menos proveitoso nesse jogo, foi o primeiro gol do Bernard com a camisa do Atlético. E na Sul-Americana ele já tinha feito um outro gol, né, salvo engano, não sei se no Campeonato Mineiro ou na Copa do Brasil, acho que foi na Copa do Brasil. E fez uma partida boa, foi titular, mas nem os desfalques, nem a utilização de um time misto justifica esse vexame, porque o Atlético jogou contra uma equipe que é a mais frágil do grupo, uma das mais frágeis da Copa Sul-Americana. Eu tô aqui com a tabela do torneio e você vai entender o que o Atlético precisa fazer para se classificar. Ainda depende só dele. Apesar de tudo, apesar desse show de horrores lá no Chile, o Atlético só depende dele. O Atlético não precisa, por exemplo, torcer para time A tropeçar, para time B tropeçar, não precisa disso. O Galo está no grupo H. Esse grupo H tem neste momento o Cienciano do Peru como líder. O Cienciano ganhou o jogo lá em Cusco, no Peru, ganhou do Caracas por 3-1. Até o Cienciano ganhou do Caracas e o Atlético, 2 semanas atrás, foi lá na Venezuela e não conseguiu ganhar do Caracas. Então, o Cienciano tem 6 pontos, Atlético e Caracas 5. E o Iquique continua na lanterna com 4. Quer dizer, todos têm chance de classificação. Faltam 2 rodadas. Só que o Atlético vai receber. Olha só, se o Atlético não conseguir a classificação nesse grupo, realmente é inacreditável. Quinta-feira que vem recebe o Caracas, na Arena MRV, e depois, no dia 29 de maio, recebe o Cienciano, também na Arena MRV. Se ganhar os 2 jogos, está mais do que classificado. Talvez se ganhar um e empatar o outro, também se classifica. Então, é obrigação do Atlético ser campeão desse grupo H, que tem equipes muito frágeis. Mas fica aí o sinal de alerta
e já não é de hoje, o Cuca falou sobre isso na coletiva também, de um futebol que o atleta precisa levar mais a sério, jogar com mais vontade, dividir melhor a bola, atacar mais os espaços, marcar melhor os adversários. Isso tem acontecido com frequência. E me parece esse jogo lá no Chile, o Atlético meio que entrou desligado. Ah não, isso aí, esse time é muito frágil, não tem problema. E quando assustou já estava 3-1. Fica o ensinamento, vamos ver domingo. Domingo o Atlético reestreia a Arena MRV. Torcedor tá na bronca, vamos ver como é que vai ser o comportamento da torcida. Jogo contra o Fluminense, vai ter a volta do Hulk, deve ter a volta do Guilherme Arana. Vamos ver quais os jogadores estarão disponíveis e o que o Cuca vai fazer nesse jogo contra o Fluminense. Fluminense que jogou com time reserva, poupou os titulares, foi a Bolívia jogar pela Sul-Americana, perdeu para o San José por 1-0. O Fluminense também está correndo risco na Sul-Americana, mas poupou todo mundo para o jogo de domingo. Então que o Atlético entre com a faca entre os dentes para buscar o melhor resultado e dar a volta por cima, porque agora realmente passou de qualquer tipo de limite. Boa noite. Eu acho que hoje todo adjetivo que for usado contra nós vão ser apropriados, né? Não tem justificativa, não tem explicação, é difícil explicar. Um jogo controlado, um jogo na mão, um jogo tranquilo, com 1-0, né? E de repente muda tudo numa bola, num cruzamento, o jogador nem é alto, faz o gol de cabeça e outro gol de cabeça, e então aí lógico que o astral vira outro, eles fecham bem, defendem bem, a energia do estádio, da torcida contagia e você acaba perdendo o jogo. Então a gente está muito aborrecido, procurar entender bem o que aconteceu. Não adianta, hoje nem adianta falar em números, essas coisas, porque é redundância, né? Chover no molhado, e a gente tem que encontrar soluções, né? Eu hoje aqui não posso ouvir falar mal de A, B ou C. Hoje o culpado disso sou eu. A culpa toda eu assumo em relação ao resultado, como você falou. Eu acho que todos os adjetivos que forem colocados a nós, eles vão estar corretos, a gente fica sem nenhuma defesa para querer contestar alguma coisa. A torcida não esperava a derrota, nem eu. Não esperava. E ela veio e a gente, como comandante, tem que ter o equilíbrio, mas achar a origem ou as origens que estão acontecendo esses gols. A gente sabe que temos jogadores fora, que eles fazem muita falta, mas não pode também só isso servir de desculpa. Cuca, a gente vem durante a temporada acompanhando as situações. Por exemplo, teve jogo que o Atlético teve muitas chances desperdiçadas. E alguns jogos sofrendo muitos gols, né? Então tá meio redundante. Tem jogo contra o Juventude, foi assim, né? Hoje também. Hoje sofrendo os gols. Naquele jogo, o Atlético contra o Juventude perdeu muitos gols e complicou o jogo. Essas questões aí estão te tirando o sono, claro. O que você pode fazer? Claro que tira, porque você quer uma solução, né? Não adianta chutar 24 bola gol e fazer um gol. Você tem que chutar meia dúzia e fazer 2, 3, né? Mas assim, hoje qualquer coisa que a gente vai falar vai ser pior para o jogador que está aqui hoje já machucado, e não é certo, não seria justo de minha parte eu jogar essa responsabilidade neles, até porque domingo tem jogo e quem pode reverter essa situação são eles no domingo, né? Então a gente vai conversar, vamos analisar o que aconteceu, cobrar, sem dúvida nenhuma, vai ter muita cobrança em cima deles, mas a gente classifica, temos 2 jogos em casa, a gente classifica, mas não é pela classificação, é por esse jogo, pelo jogo de Caracas. A gente precisa ter algo mais, né? O atleticano e o torcedor do Atlético, ele não se incomoda muito com a parte técnica, espetáculo, ele quer ver aqui um cara representar, né? E isso a gente tem que fazer melhor. Diante disso, para domingo, você já projeta, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, com a casa, a Arena MRV, o retorno, o gramado novo, o torcedor. Você acredita que a parte anímica desse time até lá vai mudar para
para o Atlético fazer um bom jogo, porque no Campeonato Brasileiro estava devendo, conseguiu uma vitória importante. Era importante conseguir uma sequência, né? Hoje já veio essa derrota. Eu já vim com um time mesclado forte para que a gente embalasse, pegasse mais confiança, e agora perde-se parte dessa confiança. Você vê, numa hora dessa aqui, em que a gente tem que se desculpar com o torcedor, eu venho humildemente pedir para ele nos apoiar no domingo, porque se a gente tem uma chance de vencer no domingo, nessa estreia nossa na nova casa, do gramado sintético, é com o apoio do torcedor. Se no final do jogo ele vê que faltou alguma coisa, sim, aí pode cobrar tudo, né? Nem seria justo eu pedir isso, mas eu peço em nome de nós mesmos, né? Que a gente possa nos unirmos e domingo conseguir essa vitória, e ao treinador, que sou eu, cabe arrumar esses defeitos que a equipe está apresentando. Você teve hoje a volta do Júnior Santos, que é um jogador, né, que tem muita expectativa para retorno. Como você avaliou aí esse retorno de 45 minutos? Se já pode contar um pouco mais com ele, né, no próximo domingo. Tem alguém que pode retornar? E só para emendar, o gramado sintético, o Galo vai fazer mais um teste lá. Como você vê essa situação como treinador para essa adaptação para esse primeiro jogo? O Júnior Santos, eu acho que não foi o ideal e é gradativo o processo dele voltar. O jogo não estava propenso a ele também, depois que acabou tomando o gol da virada. As trocas hoje não entraram bem, né? A gente esperava uma coisa e nenhum entrou bem, assim, que a gente possa dizer. Quem entrou um pouco melhor, acho que foi o Coelho, né, como de costume. E não surtiram efeito. Os jogadores, pelo contrário, até em algum momento a gente piorou em relação ao primeiro tempo, desorganizou alguma parte do jogo, e no final não, daí já era outra situação. Mas quanto à grama sintética, ela é moderna, ela é macia, ela oferece ao jogador toda a condição de desempenhar um bom jogo, né? Então vai nos favorecer, porque a gente vai ter a sequência de jogos ali, nos adaptarmos à grama sintética, mas isso não é já de começo, né? No começo vai ser muito parelho. Daí você conferiu a fala do Cuca, o técnico do Atlético, que assumiu a responsabilidade aí, realmente não entendi essa formação que o Atlético jogou, da forma que jogou, poderia ter vencido esse jogo, trazido aí pelo menos um empate, né? Mas, infelizmente, algumas mudanças terão que ser feitas. Não adianta também ficar só atacando e tomando bola nas costas. Já falei isso aqui várias vezes e isso acontece aí com o Galo sempre, né? Precisa mudar isso. Desde o Milito, desde lá do Sampaoli, o Atlético tem esse histórico. Então, é uma coisa que tem que ser melhorada, tem que ser mudada. O Álvaro volta daqui a pouquinho para falar conosco também, porque a gente segue aqui falando sobre este final de semana. Eu quero falar um pouquinho também sobre o América Mineiro, né, que tem um calendário diferente nesse mês de maio. Ele que tem 3 jogos apenas, né? Vai jogar somente na próxima quarta-feira contra o Paysandu. Tem ainda, né, pela frente o Goiás e também o Curitiba pela Série B. O América está em 10º lugar até o momento e precisa reagir aí para que ele possa ter melhores resultados, melhor posicionamento aí também na tabela, para sonhar aí com o acesso da Série B para a Série A do Brasileiro. O América ainda tem muitos jogos pela frente, mas precisa aí de fazer um esforço maior para que esse time possa reagir aí e principalmente não perder todos os jogos fora de casa. Isso tem sido uma sequência aí no América. A gente registra isso aqui sempre que o América tem essa deficiência, jogar fora de casa e não conseguir fazer o resultado. A gente torce para que o América possa vencer o Paysandu na quarta-feira e depois um grande jogo fora de casa também. Tem que mexer lá alguma coisa, né? Jogar às vezes um pouco mais fechado no contra-ataque e não perder esses jogos. Vamos dando sequência aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma paradinha rápida agora, a gente faz um intervalo. Daqui a pouquinho, na sequência, a gente fala do Cruzeiro e fala também do nosso querido Democrata que joga no final de semana.
A Prefeitura de Sete Lagoas começou o ano acelerando. Na infraestrutura, as estradas rurais estão sendo recuperadas. A Operação Tapa Buracos segue a todo vapor e a tão esperada ponte da comunidade de Areias já foi entregue. Para as famílias, a primeira unidade do programa Lugar de Criança foi inaugurada no Verde Vale. Serão 22 parques infantis por toda a cidade, trazendo mais lazer e diversão. Aqui é trabalho, sem dia, sem parar. Aqui é trabalho, sem dia, sem parar. Prefeitura de Sete Lagoas, nossa cidade, nossa gente. Para os Silva, família é estar perto. Na família Ferreira, dar a mão. Para os Souza, família é... Para milhares de famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes ampliando o acesso aos atendimentos, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular, com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil. Governo Federal. Pode avisar que é só pra começar. Aqui é trabalho, sem dia, sem parar. A Prefeitura de Sete Lagoas começou o ano acelerando. No meio ambiente, o plantio de mudas está revitalizando as áreas verdes da cidade. E o mutirão Limpa Tudo já retirou mais de 22 toneladas de lixo, deixando os bairros mais limpos. No turismo, a volta do pré-carnaval foi um sucesso. Movimentou a economia e trouxe de volta a alegria dessa grande festa. Aqui é trabalho, sem dia, sem parar. Aqui é trabalho, sem dia, sem parar. Prefeitura de Sete Lagoas. Nossa cidade, nossa gente. De volta aqui no Tempo Esportivo, vamos dando sequência aqui, falando sobre o futebol do final de semana, muitos os confrontos, né, que a gente vai ter, inclusive teremos aí um grande jogo, né, entre Sport e Cruzeiro, Cruzeiro buscando mais um resultado. Cruzeiro está em 4º lugar, gente, depois daquela vitória do Flamengo, ficou bonito na fita, e o Cruzeiro agora saindo fora da Sul-Americana, vai focar um pouco mais aí no Campeonato Brasileiro e focar também aí na Copa do Brasil. São 2 competições apenas e, de repente, né, o Cruzeiro pode trazer bons resultados. Um técnico que tem sido muito elogiado, né, o Jardim. Então, assim, a gente tem expectativa boa que o Cruzeiro faça bons jogos. Mas para isso, para falar sobre o Cruzeiro, eu vou chamar o Álvaro Vilaça, que tem todas as informações para você. Bom, nós estamos de volta e vamos falar do Cruzeiro em instantes, porém, vou passar aqui toda a rodada do Campeonato Brasileiro para esse final de semana, a 8ª rodada que começa neste sábado. Lá em Fortaleza, 4 da tarde, tem Fortaleza e Juventude, 6h30 em Mirassol e Corinthians. Também às 6h30, mais 2 jogos, Grêmio e Bragantino em Porto Alegre, Vitória e Vasco em Salvador. 9 da noite, Flamengo e Bahia no Maracanã. Flamengo e Bahia que tiveram um meio de semana difícil na Libertadores. Flamengo empatou, Bahia perdeu em casa e eles voltam a se enfrentar nesse sábado. Domingo, 4 horas em Recife, o Cruzeiro vai enfrentar o Sport. O jogo é na Ilha do Retiro. Lembrando, o Sport é o único time que ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro. O Sport Recife é o lanterna da competição. Esse jogo às 4. Às 5h30 tem o clássico Palmeiras e São Paulo. Esse jogo vai ser na Arena Barueri. Atlético e Fluminense, a reabertura da Arena MRV. 8 da noite, Botafogo e Internacional no Engenhão. E segunda-feira, fechando a 8ª rodada, no Allianz Parque, 8 da noite, Santos e Ceará. Ah, mas o Santos vai jogar no Allianz Parque e o Palmeiras não. É porque no domingo tem evento no Allianz Parque e aí o Palmeiras vai jogar em Barueri. Na segunda, com o estádio liberado, será cedido então para a equipe do Santos receber o Ceará. Santos, que é o vice-lanterna da competição, só tem uma vitória. Adivinha contra quem? Contra o Atlético, né? Aquele 2-0 lá na Vila Belmiro. Então,
O Cruzeiro, nesse momento, é o 4º colocado, né? Repassando aqui o G6. Palmeiras e Bragantino, 16 pontos. Flamengo, 14. Cruzeiro e Fluminense, 13. E o Bahia em 6º, com 12. O Atlético é o 10º colocado, 9 pontos. E a zona de rebaixamento tem Fortaleza com 7, Vitória com 6, Santos com 4 e Sport com 2. Detalhe aqui para Santos e Sport, mesmo que eles vençam, não sairão da zona da degola. O Cruzeiro foi eliminado na Sul-Americana, aquele empate lá no Equador quarta-feira, 1-1 com o Musquiruna, e vai apenas cumprir tabela, tem mais 2 jogos na Sul-Americana, mas vai cumprir tabela. O técnico Leonardo Jardim já falou que não tem interesse nesse tipo de competição, que o Cruzeiro tem que brigar por Libertadores, e nesse sentido ele tem razão, embora acho que pegou um pouco mal aquela fala dele, porque se a Sul-Americana é tão fraca e o Cruzeiro está na lanterna do grupo, é pior ainda. Mas ele tem razão quando fala que tem que buscar a volta para a Libertadores. Tem 6 anos que o Cruzeiro não joga a Libertadores. Então vai jogar contra o Sport. O Sport, no desespero, está até fazendo promoção lá no preço de ingresso para tentar atrair torcedores. Mas o Cruzeiro vai estar com seu time descansado. Alguns dos titulares nem atuaram no Equador. Caio Jorge, que hoje é o principal atacante. O próprio Gabigol, Matheus Pereira. Esses atletas com certeza estarão em campo e o Cruzeiro tem toda a condição de voltar com os 3 pontos. Uma vitória contra o Sport pode levar o Cruzeiro até para a mesma pontuação do Palmeiras, dependendo dos outros resultados da rodada, né? Palmeiras e Bragantino estão com 16 pontos e 3 pontos apenas à frente do Cruzeiro. É um início de campeonato brasileiro muito bom do Cruzeiro, dentro do G6, né? Dentro do G4, e aí a diferença, né? O G4, os times vão direto para a fase de grupos da Libertadores. O 5º e o 6º vão para a pré-Libertadores. Então estar no G6 é importante, mas estar no G4, obviamente, é melhor ainda. E o nível de futebol apresentado pelo Cruzeiro nas últimas rodadas o credencia a ir a Recife e ganhar o jogo. E como o Sport está no desespero, está na lanterna, deve se lançar de qualquer maneira ao ataque, precisa do resultado, é o jogo ideal. Por exemplo, o Wanderson espetado de um lado, um Caio Jorge, que é novo, que é um homem de velocidade, o Matheus Pereira enfiar bolas em espaços vazios, principalmente em eventuais contra-ataques. Então é um jogo a caráter, mesmo sabendo das dificuldades. Jogar em Pernambuco nunca foi fácil. Historicamente, os mineiros sempre tiveram dificuldade lá. Mas o Cruzeiro tem toda a condição, ao meu ver, de voltar com os 3 pontos. Valeu, Álvaro. Vamos seguindo por aqui, falando desta rodada aí do final de semana, vários jogos, né? Eu quero lembrar um detalhe aqui que eu falei, né? Que além desse jogo no domingo do Democrata, tem também, né, o Barcelona enfrentando o Real Madrid, esse jogo internacional do final de semana, que é destaque em todas as redes sociais, né? Todo mundo falando sobre esse jogo, um grande confronto. Muita gente que gosta do futebol europeu vai estar ligado também nesse jogo, né? Eu não sei se vou assistir, eu acho que eu vou dar preferência para o Democrata. Talvez no finalzinho eu consiga pegar um pedacinho. Por que que eu estou falando isso? Eu não vou estar em Sete Lagoas, o jogo do Democrata não é em Sete Lagoas, mas nós vamos poder assistir o jogo do Democrata na TV aberta. Isso mesmo, o jogo do Democrata será transmitido, né, contra o Valério Doce pela Rede Minas. Isso aí, anota aí. O jogo do Democrata será transmitido pela Rede Minas de televisão e também, né, além das outras emissoras, vai ser transmitido pela Inconfidência. Lembra das transmissões da Inconfidência, né? O Álvaro, inclusive, trabalhou muitos anos na Inconfidência. Mas antes de chamar o Álvaro e falar aqui sobre o Democrata, eu quero falar sobre o Supermercado Santo Antônio, que é o campeão de vendas em Sete Lagoas, com qualidade, bom atendimento, preços acessíveis. E você sabe, um dos melhores supermercados, entrega todas as suas compras na sua casa, caso você queira. Se preferir, pode ir nos 2 supermercados, fazer a sua compra, sempre tudo de qualidade para você, né? Um atendimento excelente, muita higiene e, logicamente, né, os produtos de altíssima qualidade. Supermercado Santo Antônio, parceiro do Tempo Esportivo há mais de 10 anos. Abraço aí para todos os funcionários, toda a equipe dos 2 supermercados aqui de Sete Lagoas, Supermercado Santo Antônio. Então agora vamos abrir passagem para o Álvaro Vilaça aqui no nosso programa para falar sobre o nosso Jacaré, que enfrenta essa forte equipe do Valério Doce neste final de semana. Fala aí, Álvaro.
Beleza, bacana, de volta com a nossa última participação aqui no nosso Tempo Esportivo. E a gente fala aqui do módulo 2, né, do Campeonato Mineiro. Vem aí a segunda rodada. Ao longo da semana a gente repercutiu a ótima estreia do Democrata, sábado passado, a vitória na Arena do Jacaré por 2-0. Eu costumo dizer que esse tipo de resultado, ainda mais numa rodada inaugural, além dos 3 pontos, claro, da parte matemática da competição, isso tem um efeito, um impacto psicológico muito grande. O futebol, gente, como em tudo na vida, ele requer confiança, convicção num projeto, que é o que a gente vê às vezes faltar em muito time grande por aí. Mas uma vitória na estreia dá muita confiança, né? O Toninho Peço vai ter muito mais tranquilidade para montar o time, para seguir aí nessa disputa. Lembrando que a rodada toda acontece neste sábado. Sábado à tarde, sábado à noite. Somente o jogo do Democrata será no domingo pela manhã, domingo, Dia das Mães, às 10 horas, o Democrata joga no estádio Israel Pinheiro contra o Valério Doce de Itabira. Vai ser o choque de 2 times que ganharam na estreia. O Valério foi lá em Muriaé, bateu o Nacional 2-1, o Democrata jogou na Arena do Jacaré 2-0 no Ipatinga. A gente buscando informações com colegas da imprensa, né, de diversas regiões do estado, as informações que a gente tem é que realmente o Valério, que está no processo de transformação para SAF, o Norte de Montes Claros, até mesmo um pouco os times de Patos de Minas, o RT e Mamoré, que estão até no outro grupo. Essas equipes, elas conseguiram um aporte, conseguiram um orçamento um pouco mais robusto e fizeram investimentos mais vultuosos. Coincidência ou não, neste momento, os 3 times lá do grupo A, o Norte, o Mamoré e o RT, estão na parte de cima da tabela e o Valério está aqui dividindo a liderança com o Democrata. Mas tudo ainda é muito precoce. Apenas uma rodada, difícil falar qual time que já está ajustado, qual time que já é favorito para buscar as vagas para a fase final. Tanto no grupo A quanto no grupo B, nós teremos 3 vagas disponíveis. Então o Democrata, dentro de um orçamento que é menor, a gente sabe que pelo menos metade aí dos 12 times que jogam o módulo 2, 5, 6 times pelo menos, tiveram ou têm orçamento superior ao do Democrata, mas isso não quer dizer que esses 5 ou 6 é que vão se classificar. A prova disso é que o Democrata pegou o Ipatinga já é SAF. Aliás, já mudou de dono 3 vezes. O Democrata não deixou o Ipatinga respirar, foi melhor em campo o tempo todo e conseguiu uma grande vitória. Então é isso que a gente espera. Claro que a tendência, pelo que se ouve, pelo que se fala, pela vitória do Valério também na estreia, deveremos ter um grande público no Israel Pinheiro, mesmo sendo o Dia das Mães, dá tempo, né? O jogo vai acabar meio-dia, o pessoal vai evidentemente almoçar com os familiares e tudo mais, mas a tendência é de que o grau de dificuldade da Itabira seja maior. É um adversário que, em tese, na teoria, é melhor. E que pode ser, inclusive, um rival do Democrata, pensando lá no triangular, na etapa final. E nada impede também, como são 2 vagas, né? Quem sabe até os 2 subirem. Ainda muito precoce, a primeira fase tem 10 rodadas, faltam 9. 10 rodadas são 30 pontos em disputa, são 3 vagas. Se você fizer a projeção, pegando as médias dos anos anteriores, para você ficar pelo menos em terceiro, para você garantir a vaga no triangular final, ou nos triangulares, né, que serão 2, 3 equipes de cada grupo vão avançar, os matemáticos falam em 17, 18 pontos, mais ou menos 60% de aproveitamento. Mas pode ser menos. Pode ser que com 16, até com 15 consiga a classificação. Mas o patamar da tranquilidade, vamos dizer assim, seriam 18 pontos. O Democrata já tem 3, se ganhar lá em Itabira, ou mesmo se beliscar um empate, já terá uma condição muito boa, porque depois vai voltar a jogar em casa. E dentro da Arena do Jacaré, o Democrata se sentiu muito à vontade contra o Ipatinga e tem toda a condição de voltar a ganhar. É uma semana decisiva para a gente, né? 2 jogos fora. Sabemos da dificuldade, do que é a competição, do que é essa chave aqui nossa. Muito investimento, muito time tradicional, então a gente vai para um jogo domingo de manhã, num horário forte, do sol muito forte, né, na questão do jogo em si para as 2 equipes, né? Então a gente é determinado nisso. Consequentemente já vem logo a sequência o jogo do Nacional fora de casa também. Dentro do planejamento nosso, a gente tentar buscar o máximo de pontuação fora que a gente conseguir, para consequentemente ter a sequência em casa. Então é jogo a jogo, primeiro o Valério, depois consequentemente o Nacional,
para a gente fazer 2 jogos fora de casa consistente para voltar para jogar diante do nosso torcedor. Meu amigo Santiago, eu encerro a minha participação desejando a todas as mamães, né, um ótimo domingo, um feliz Dia das Mães, que Deus e Nossa Senhora Aparecida abençoem a todas as mamães. Um ótimo final de semana para você também, muito futebol nas 4 divisões do futebol brasileiro, módulo 2, e na segunda-feira estaremos juntos mais uma vez, destacando tudo aqui no Tempo Esportivo. Grande abraço, meu amigo, e até a próxima. Muito obrigado, Álvaro Vilaça. Desejo para você também um ótimo final de semana, né? Um ótimo Dia das Mães, que tudo possa, né, acontecer com maior naturalidade, maior tranquilidade e felicidade para as mamães. É isso? Olha, antes eu quero falar aqui sobre o Sacolão Center. Tá chegando o Dia das Mães. Você quer fazer um dia especial aí para a sua família? Vá no Sacolão Center comprar frutas, verduras fresquinhas para a sua família. Se você preferir, ligue lá ou mande o WhatsApp que eles entregam na sua porta. Muita qualidade. Fica ali em frente ao Hospital Municipal de Sete Lagoas. Supermercado Santo Antônio... Supermercado não. Sacolão Center, né? O melhor sacolão de Sete Lagoas. Um abraço para todos os funcionários e todas as mamães também do Sacolão Center. Gente, vamos chegando à reta final. Eu quero encerrar desejando boa sorte ao Democrata, né, neste final de semana, enfrentando o Valério Doce. Domingo de manhã, jogão transmitido pela equipe da Rede Minas de televisão, que pega em todo o estado, e você vai poder assistir esse jogo ao vivo, né, na telinha ou na telona através da Rede Minas. A TV Sete Lagoas não estará presente nesse jogo, quem sabe no próximo, né? Porque a gente tem a garantia que a Rede Minas estará transmitindo. Beleza? Um abraço, boa sorte para toda a equipe do Democrata, que a gente traga aí uma boa vitória. Agradeço a você, desejo a todas as mamães um domingo especial, tá bom? Que realmente Jesus Cristo possa estar no coração de toda a sua família, fazendo um domingo maravilhoso. Um abraço, até o próximo Tempo Esportivo.